It is a great joy for Joanne and me to be here in Brazil. Para nós é uma grande alegria poder estar aqui com vocês no Brasil, para mim e para minha esposa Joanne. When Joanne and I left back in Michigan, the snow was falling very heavy. No dia que deixamos Michigan, pegamos o avião, a neve caía fortemente. And I am so thankful to be in summertime instead of in wintertime. Por isso estou muito agradecido de estar num lugar onde existe verão, não inverno. Sometimes in the middle of winter back in Michigan, I dream about being here at Campus 2 of UNOSP. Algumas vezes, quando estou lá no meio do inverno do Michigan, às vezes à noite eu sonho em estar aqui no Campus 2 com vocês no NASP. The first time that Joanne and I came here, we came when the supper had already finished. The meal was finished. Nós, na última vez que viemos, eu e minha esposa aqui, a refeição já tinha acabado. They said, "Never mind, come on in to the kitchen." E disseram, não se preocupe, pode entrar aqui na cozinha. And they set before us these beautiful mangoes. E colocaram na minha frente essas mangas bem bonitas. Such as I had never tasted their sweetness and their juiciness. Mangas tão gostosas e mamãos também tão gostosas que eu nunca tinha experimentado na vida antes. My wife grew up in Singapore. She grew up in the tropics where she knew what tropical fruit tasted like. A minha esposa havia crescido num país tropical, em Singapura, e ela conhecia o sabor das frutas. In Michigan, we have no mango trees, we have no papaya trees, we have no palm trees. Mas lá em Michigan nós não temos palmeiras, não temos manga, não temos também mamão. And when they come in the store, they are green and they have no taste. E quando elas chegam no mercado, são verdes e não tem o sabor que tem aqui. The same with the bananas. A mesma coisa acontece com as bananas. Joanne did not eat a banana since she came back from Singapore until she ate one here and she said, "Now this is a real banana." E desde que ela vinha vindo da Singapura, ela não experimentava e não comia bananas, mas quando chegou aqui ela disse, olha, essa é a banana de verdade. So this morning when Joanne and I went to breakfast and we got to eat a fresh papaya então, with a maracujá. Nessa manhã, quando a gente chegou aqui no café da manhã e comemos um mamão bem gostoso com aquele suco de maracujá. Maracujá, yes. Oh, I thought I had gone to heaven. Eu achei que estava já no céu. So thank you for inviting us, and I rejoice to be able to see all of these pastors and elders from this West São Paulo conference. Por isso nós estamos muito agradecidos de termos sido convidados para estar com vocês aqui, todos os anciãos e pastores do lado oeste de São Paulo. Let's begin with a question. Vamos começar fazendo uma pergunta? If you had just one thing that you would ask God for, what would it be? Se você tivesse somente uma pergunta para fazer para Deus, qual seria essa pergunta? Just one thing. Please, Lord, give me what? Se você pudesse fazer só um pedido para Deus, por favor, Senhor, me dê alguma coisa. Now I'm a teacher. I'm used to hearing people talk back to me. E eu sou professor, então eu estou acostumado a ouvir pessoas me respondendo. So what's the first thing that came to your mind? Qual é a primeira coisa que veio à sua mente? Se você pudesse fazer esse pedido a Deus. Let's hear some answers. Vamos ouvir algumas respostas. All right. Why has he come to the world? Por que ele veio ao mundo? What else? Lord, if I could just have one thing in life, if I could just have one thing that I Mais alguma coisa, se eu pudesse pedir ao Senhor, olha, Senhor, eu só quero uma coisa. Me dê uma coisa. Qual seria essa coisa? Or that I could do, what would it be? That's the question. What else? O que seria? Mais alguma resposta? What would you ask him for? Wisdom, salvation. Wisdom, yes, salvation. What else? Someone in the back. Alguém lá no fundo, o que você gostaria de ter? Salvation for me and for my family. Amen. Amen. Muito bom. All right. I wish we had time to go to every row and every person and hear your answer. Eu gostaria de ter tempo, mas a gente não tem de ir para cada pessoa em cada fileira aqui e ouvir a sua resposta. There are no wrong answers to this question. Não existem respostas erradas para essa pergunta. But there is an inspired answer to this question. Mas existe uma resposta inspirada a essa pergunta. Tucked away in the Old Testament, there was a man who gave us the inspired answer to this question. Se formos ao Antigo Testamento, nós veremos aqui que existe um homem que deu para a gente uma resposta dessa pergunta. We find David
fleeing from King Saul. Nós encontramos aqui Davi no momento em que ele estava fugindo do rei Saul. He is hiding out in the wilderness of Judea. E ele está escondido no meio do deserto e das cavernas. And in Psalm 27 E no Salmo capítulo 27, and verse 1, no versículo 1, he shows that he still has faith in God, even though God does not seem to be with him. Salmo capítulo 27, verso 1, nós encontramos ali a ideia de que Davi continua fiel a Deus, ele confia em Deus. Read verses 1 to 3. E vamos ler aqui então o versículo 1 até o versículo 3. Salmo capítulo 27, versos 1 a 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos, meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. And then comes the verse for our meditation today. E então se segue o verso sobre o qual vamos meditar nesse David dia. then, under inspiration of God, says, "One thing have I desired of the Lord, and that will I seek." Veja, uma coisa, diz Davi, que ele busca receber do Senhor. Uma coisa ele pede ao Senhor e ele busca, procura. What was David's one thing that he would ask of God, one thing that he would seek after? Qual era essa uma única coisa que Davi pediria se pudesse ao Senhor? It's a surprising answer. E existe aqui uma resposta surpreendente. I've asked this question around the world, and very rarely have I gotten this answer. Eu já fiz essa pergunta ao redor de todo mundo e raramente eu recebi essa resposta aqui. Now you will find out before this time is finished that the answers you gave were not wrong answers, they are part of this answer. E você vai perceber até o final da nossa conversa aqui que as respostas que você deu não são respostas erradas, mas são partes desta resposta correta. But what did David seek? Mas o que foi que Davi buscava? He says that I may dwell in the house of the Lord Ele dizia all the days of my life. que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Now in David's day, what was the house of the Lord? Agora, aos dias de Davi, aonde era a casa do Senhor? It was the tabernacle, right? Era o tabernáculo, certo? The temple had not yet been built. O templo ainda não tinha sido construído. The tabernacle had been transferred probably to the tallest mountain around Jerusalem, which is called Nabi Samuel. Então, o tabernáculo havia sido mudado de lugar, estava provavelmente na montanha mais alta na região de Jerusalém. That's its present Arabic name. E existe um nome arábico, what's the name again? Nabi Samuel. Nabi Samuel é o nome em arábico para It's the aquela montanha. traditional place where Samuel was buried. Era o lugar onde tradicionalmente Samuel havia sido enterrado. There are 7 hills around Jerusalem, and this is the tallest one. Existem 7 montes ao redor de Jerusalém e este é o monte mais alto. In Old Testament times, it was called the high place of Gibeon. E no Antigo Testamento este era chamado o lugar santo, o lugar elevado de Gideão. It's where Solomon went to pray, and he goes off into vision, and God commends him for praying for wisdom rather than for wealth and the other things of this world. É onde Salomão havia subido para orar e lá ele pediu por sabedoria quando recebera de Deus. David said, Lord, if I could just have one thing, I'd like to be at the sanctuary. E Davi dizia então, Senhor, se eu pudesse pedir apenas uma coisa, eu gostaria de estar no teu santuário. David's single-minded quest, his focus in life was the sanctuary. Veja, a mente de Davi estava focada neste ponto, no santuário. Now some of you may be skeptical. Agora, alguns de nós podem ser um pouco You may say, céticos. well, of course, he's been out in the desert for weeks, maybe months, running from King Saul. He's just homesick to E get back to podemos church. dizer então, provavelmente, olha, lógico, Davi estava fugindo de casa, ele estava no meio do deserto, ele tinha saudade de voltar para a igreja. We have in English this saying, I don't know if you have it in Portuguese, absence makes the heart grow fonder. Nós temos um ditado em inglês que diz, olha, a ausência causa um aprofundamento no coração, né? Um tipo de saudade. If you've been away from something for a long time, you long to be there. Se você está longe de alguma coisa, você tem saudade de estar com aquela coisa. So is this all it was for David? Just he was homesick to be back to his home Será que era church? só isso que Davi tinha? Somente saudade de estar de volta lá no tabernáculo de Deus? How can we know? Como é que nós podemos saber? Well, let's
let's fast forward on the DVD of the life of David. Bom, vamos correr para frente no filme da vida de Davi. And we come to the time when he became king. E vamos então ao tempo em que ele foi estabelecido como rei. He ruled for 7 years down in Hebron. E ele ficou por 7 anos como rei em Hebron. Then he ruled in Jerusalem. Então ele foi para Jerusalém para ser o rei. And he fought the Philistines and the other enemies that were against Israel. E ele lutava contra os filisteus e também contra os outros inimigos que estavam atacando Israel. And finally Israel had peace. E finalmente então eles tiveram paz. And in 2 Samuel chapter 7, David goes to his prophet. Então, Nathan. em 2 Samuel capítulo 7, Davi vai ao seu profeta, que era o Natã. And David has forgotten all about the sanctuary, is that right? E parece que Davi esqueceu do santuário. Será que isso é certo? No, that's not right. Não está certo. What does he ask Nathan? O que ele pede então? O que ele pergunta ao Natã? He says, Nathan, I am dwelling in my house made out of wood and cedars, and God is still dwelling in a tent. Então ele dizia para Natã: olha, eu estou bem estabelecido na minha casa, que é bem construída, mas Deus ainda está morando na sua tenda. I want to build him a temple for his presence to dwell. Então eu quero construir um templo de verdade para que Deus possa habitar nele. And Nathan says, great, go for it, David. Então Natã diz: então vá à frente, avance. But that night, Nathan has a dream, and God says to Nathan, you got to tell David he can't do this. Então naquela noite Natã tem um sonho e Deus diz para Natã: olha, você precisa dizer para Davi que não vai ser. Ele não vai construir esse templo. His hands are filled with blood. He's a warrior. As mãos de Davi estão cheias de sangue. Ele é um My guerreiro. house is to be a house of peace. A minha casa deve ser uma casa de paz. And so his son, whose name is Shlomo, Solomon, which means peace giver. Portanto, o filho dele, que é chamado de Salomão, no original um buscador de paz, He will build the house. ele vai construir a minha casa. And David was very disappointed. E Davi, obviamente, ficou desapontado. And so what did he do? Então, o que ele fez? He forgot all about the sanctuary and he started doing other things that got him excited. Então, ele esqueceu do santuário e começou a fazer outras coisas que o animavam. Is that right? Será que está certo? No. Não. He still had as his focus the sanctuary. Ele ainda mantinha o seu foco fixo no santuário. And so he said, if I can't build the sanctuary, I can gather the materials for the sanctuary. If I can't build it, I can gather the materials for it. Então ele dizia assim: então eu não vou poder construir o santuário de Deus, eu vou pelo menos ajuntar e reunir o material para que seja construído. So come on, pastors and elders, speak to me. Então vamos lá, vamos conversar aqui. What did he gather? What materials? O que ele juntou? Quais foram os materiais para o templo? Gold, Gold, silver, silver, wood, wood, steel, steel, the jewelry from it. jewelry, yes, the precious stones for the breastplate. As pedras preciosas, né? Gold, silver, any other metals? Translate. Brass. Translate for that. Any Quais são os outros metais que Deus pediu para que fossem? bronze, okay. Sim. And what else? Que mais? Silver, já foi dito. Isso. Gold, silver, bronze, and Ouro, prata, bronze e o que mais? Steel, wood. iron. Iron, yes. Iron, yes, Yeah, iron, okay, not you steel. had iron. All right, steel. Okay, so he gathers all these materials. Então Davi começa a coletar e reunir esses materiais. He actually sends all the way up to Hiram, king of Tyre, to float the cedar logs down on the Mediterranean Sea. Então ele manda manda ele buscar ali no meio do Mediterrâneo todos esses materiais. What else does he gather? O que mais ele consegue? Besides things. Além das coisas. Let me give you a hint. Deixa eu dar uma dica para vocês. David was called the sweet singer of Israel. Davi foi chamado de o doce cantor de Israel. So what did he gather? O que mais que ele conseguiu para o templo? Musicians. Musicians. Músicos. Have you ever noticed how many Você he já gathered? percebeu? Você já parou para ver quantos músicos ele reuniu? Singers? Quantos cantores? 288 singers. 288 cantores.
divided into 3 choirs that sang antiphonally back and forth with Asaph as the director. Divididos em 3 diferentes grupos com um regente puxando o louvor. How about the musicians, the instrumentalists? E os músicos que tocavam os instrumentos. 4,000 instrumentalists. 4.000 instrumentistas estavam ali para o louvor. How about the trumpet players? E os que tocavam a trombeta? 120 trumpet players. 120 tocadores de trombetas. And where did they get the music to play? E aonde eles conseguiram a música para ser tocada? Who wrote the music? Quem foi que escreveu essa música? David. Foi Davi. 2/3 of the Psalms, almost 100, and probably if you count all the ones that Ellen White mentions and the New Testament mentions, it was a full 100 Psalms written by David. 2/3 dos Salmos, mais ou menos, e se a gente contar tudo aquilo que foi reunido, mais ou menos 100 capítulos dos Salmos foram escritos como músicas de Davi. David prepared the hymn book for Davi the preparou hymnal. o inário para o templo que seria construído. In fact, 1 Chronicles also says he invented some new musical instruments just for the sanctuary. De fato, aqui em 1 Crônicas aparece o relato de que Davi inventou instrumentos que foram criados somente para o santuário. So tell me, had David forgotten about Então the me diga, sanctuary? será que Davi tinha esquecido já sobre o santuário? No. Não. He still focused upon the sanctuary. Ele ainda focava a sua mente no santuário de Deus. Well, now I still have some skeptics maybe in the audience. Mas talvez a gente ainda tenha alguns que estão You duvidando may aqui. say, well, this was David. David was an exception. David really was not like the rest of the Bible writers. He was an eccentric. He had this eccentric view about the sanctuary. Mas talvez a gente possa imaginar, não, mas Davi ele era assim, sabe? Ele tinha uma visão muito excêntrica sobre o santuário. So let's go and look at some other Bible writers. Vamos então dar uma olhada em alguns outros escritores bíblicos. Let's go to Moses. Vamos a Moisés? You know, my wife is talking about a very important topic, the Sabbath. Veja, a minha esposa estava falando sobre um assunto muito importante aqui no sábado. And I love the Sabbath. E eu amo o sábado. But you know, we have less than 200 verses on the Sabbath in the whole Bible. Mas você sabia que nós temos menos de 200 versos na Bíblia que falam sobre o sábado? And what about the sanctuary? Mas e em relação ao santuário? In the books of Moses, in the Pentateuch, we have 50 whole chapters about the sanctuary. Veja, somente no Pentateuco de Moisés nós temos 50 capítulos inteiros falando sobre o And you go santuário. to the prophets, and there's another 50 chapters about the sanctuary. E se formos até os livros proféticos, existem outros 50 capítulos falando sobre o And you santuário. go to the Psalms, and there is an average of one reference to the sanctuary in every psalm, 150 references to the E se sanctuary. formos ao livro de Salmos, existe na faixa de um versículo por capítulo falando sobre o santuário de Deus. And you go to the New Testament and you read the Gospels and it's filled with sanctuary language. E se formos então ao Novo Testamento e começarmos a ler os evangelhos, veremos que está cheio de linguagem que fala do santuário. John starts his gospel by saying the word became flesh and tabernacled among us in the literal Greek. João começa o seu evangelho dizendo, olha, o verbo se fez carne e tabernaculou no nosso meio, fez a sua tenda. Jesus spoke about his body as the temple. Destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Jesus falou do seu próprio corpo como sendo um templo. Ele dizia, olha, eu destruirei esse templo, em 3 dias o reconstruo. And the first one to introduce Jesus was John, who said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." E aquele que apresentou Jesus, ele disse, olha, ali está o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. And as my brother Paroshki can tell you, who specialized in John, it goes through the various festivals of the Old Testament and shows how Jesus fulfills them in his E life. como o meu colega, pastor Paroski, poderia explicar, como ele é especialista em João, João vai falando de todas as festas do Antigo Testamento e explicando como Jesus se aplica a todas elas. And you go to the Apostle Paul and Peter and James and Jude, and they're just filled with sanctuary language. E se formos ao apóstolo Paulo, e depois Pedro e Judas e outros, nós veremos que eles estão cheios da linguagem do santuário. And the book of Revelation, the Apocalypse, E o livro do Apocalipse no final da Bíblia it's divided into 7 sections. é dividido em 7 seções. And every section has an introduction. E cada uma dessas seções tem uma introdução. And the introduction to every section is a view into the sanctuary. E cada introdução para essas seções é uma visão do santuário.
You want the key to unlock the book of Revelation? Você quer a chave para abrir a interpretação de Apocalipse? Just find where you are in the sanctuary as it's moving through the sanctuary, and you will have one of the main keys of unlocking the book. Encontre o lugar da onde se trata sobre o santuário, você vai entender a chave para a interpretação daquela sessão. So it's no wonder that Seventh-day Adventists, when the Advent movement started at the end of time, we, like the prophets and the apostles of old, had our sights fixed upon the sanctuary. E não é de se surpreender que conforme a nossa igreja nascia e ia crescendo, a igreja adventista, ela focava no Antigo Testamento e aquilo que os profetas falavam sobre o santuário. The key text of our Millerite brothers was, "Unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed." O texto-chave que os nossos irmãos mileritas tinham para a interpretação da Bíblia é: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. And you know how the Millerites waited for that day to come, October 22, 1844. E você lembra da história de como os mileritas aguardaram aquele dia chegar, dia 22 de outubro de 1844? And they were disappointed when Christ didn't come. E eles foram desapontados porque Jesus não veio naquela data. But Hiram Edson, walking through the cornfield, looked up and God showed him a vision of how it was not the earth that was the sanctuary, there was a sanctuary in heaven. E temos o relato então de Hiram Edson, conforme andava no meio do milharal, ele olhou para o céu e Deus deu uma visão. Não é esse santuário que vocês devem buscar, existe um santuário no céu que está sendo purificado. Was beginning a new work in the heavenly sanctuary. Jesus está começando um novo trabalho no santuário celeste. That will be our study this afternoon. E vai ser esse o nosso estudo que teremos à tarde. But let's go back. First of all, I want to read one more statement from Ellen White. Mas vamos voltar aqui, eu gostaria de ler mais uma citação de Ellen White. It's from the book Great Controversy. E é do livro O Grande Conflito. Ellen White writes in the book Great Controversy. Veja o que ela diz ali no livro Grande That Conflito. after the great disappointment, que após o grande desapontamento da igreja, the subject of the sanctuary was the key that unlocked the mystery of the great disappointment. Veja, ela disse que o grande desapontamento, na verdade, o santuário celeste, o assunto do santuário foi a chave que conseguiu abrir o entendimento do santuário. And it opened to view a whole system of truth. E abriu a mente daqueles irmãos para um grande sistema de verdades. I used to think that the sanctuary was just one of those 28 beliefs that I should preach as an evangelist and then get on to the next sermon. Portanto, eu costumava pensar antigamente que o santuário é uma das nossas 28 crenças que a gente deve pregar e depois ir para o próximo assunto. But Ellen White tells us that the sanctuary unlocks a whole system of truth that is the Adventist message. Mas Ellen White diz que na verdade o santuário ele abre um novo entendimento de um sistema de ideias que ajuda a interpretar a palavra de And Deus. several of the pioneers made charts with the sanctuary in the middle and lines going out to all the doctrines, showing that all the doctrines are centered in the sanctuary. E muitos dos nossos pioneiros faziam grandes desenhos ali com o santuário no centro e as linhas apontando para outras crenças. Not only has more been written about the sanctuary in the Bible than any other subject, not only that. Não somente isso, mas existem muito mais escritos sobre o santuário também do que sobre as outras crenças. But the sanctuary is the glue that holds all the other doctrines together. Mas o santuário também é como se fosse uma espécie de cola que ajuda a juntar todas as nossas crenças. But I hear some people say, but I thought Jesus was the center. Why are you saying the sanctuary is the center? E eu ouço algumas pessoas dizendo, olha, eu achava que era Jesus o centro da nossa crença. Por que você está dizendo que é o santuário? Well, I simply ask, where is Jesus? Então eu simplesmente faço a pergunta, If you want aonde to está know Jesus? about what Jesus is doing, where do you go? Se você quer saber o que Jesus está fazendo hoje, para onde você vira? You go into the sanctuary in heaven. Você precisa olhar para o santuário do céu. And there you see what he's doing. E lá você consegue observar e entender o que Jesus faz. The sanctuary is Jesus' home, and it's the place where he is working on our behalf. O santuário é o lugar onde Jesus mora e é lá onde ele trabalha e intercede por nós. So Jesus and sanctuary are not two different concepts, but Jesus is at the heart of the sanctuary message. Portanto, Jesus e o santuário não são assuntos distintos. Jesus é o coração, é o centro do ensino do santuário. So now let's go back to David.
Let's go back to Psalm 27. Vamos voltar, portanto, agora a Salmo capítulo 27. Vamos voltar a Davi. We've taken a brief survey through Scripture and we see how important this sanctuary message is, not just for David, but for all the other writers. Nós tomamos aqui uma rápida panorâmica na palavra de Deus para a gente entender que o santuário é central, não só para Davi, mas para toda a Escritura. But too often, we have made the sanctuary doctrine simply an intellectual doctrine to be preached, and it does not make a difference in our experience. Mas eu acredito que frequentemente a gente faz do santuário um assunto muito frio e apenas informações concretas, cognitivas, e não algo que deveria transformar a nossa vida e o nosso coração. So the rest of our time here before lunch, I want to invite you to see the experiential relevance of the sanctuary doctrine for us as elders and pastors and church leaders. Portanto, nestes momentos aqui antes do almoço, eu gostaria de focar a nossa mente na relevância espiritual do santuário para a nossa vida como anciãos e pastores da igreja. Now there are, according to the philosophers, you go to the classical philosophers and you ask them, what's really important in life? And they will say, 3 things are worth dying for. Veja, e se a gente for para a filosofia e a gente perguntar aos filósofos quais são as coisas mais importantes da vida, eles vão dizer, existem 3 coisas pelas quais você deveria morrer. And these are the 3. E essas são as 3. Beauty, beleza, truth, verdade and goodness. E bondade. Now, you know, I don't believe it just because the philosophers say so. Sabe, eu não acredito simplesmente porque os filósofos disseram isso. The philosophers could be wrong. Os filósofos poderiam estar errados. But I was reading the book Patriarchs and Prophets recently, Ellen White's book Patriarchs and Prophets. Mas eu estava recentemente lendo o livro Patriarcas e Profetas que Ellen White escreveu. And she was describing the schools of the prophets and what they taught the students in those schools of the prophets. E ela descrevia como funcionava a escola dos profetas e o que era ensinado ali dentro. And she said, "Teachers, here is your responsibility." E ela disse, professores, aqui está a sua responsabilidade. It is your responsibility to awaken in the minds of your students. É a sua responsabilidade como professores despertar na mente dos seus alunos A love for beauty, truth, amor pela beleza, and pela goodness. verdade e pela bondade. That's page 596 in English, but I don't know what Página it is in 596 Portuguese. em inglês, provavelmente a mesma em português. David grasped those 3 values that are worth dying for, and he announces in Psalm 27, they're all in the sanctuary. Perceba, Davi, ele se agarrava tanto a essas 3 verdades e ele dizia, olha, elas estão muito ligadas, estão diretamente ligadas ao santuário do céu. Let's look at them. Vamos dar uma olhada nelas. Psalm 27 verse 4, we only read first half of the verse. Salmo 27, verso 4, nós somente lemos a primeira parte aqui do verso. David says, one thing I've desired of the Lord, and that will I seek, that I can dwell in the house of the Lord all the days of my life. Davi diz, uma coisa eu pedi ao Senhor, e isso é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. In order to do what? Para fazer o quê? To behold the beauty of the Lord. Para contemplar a beleza do Senhor. The beauty of the A beleza Lord. do Senhor. Several psalms speak about the sanctuary. Psalm 96, for example, where it says that strength and beauty are in his sanctuary. Psalm 96:6. Veja, Salmo 96, verso 6 fala sobre a força de Deus e também da sua beleza no santuário. The sanctuary was a place of beauty. O santuário era um lugar de muita beleza. Let me just share with you a few facts that highlight the beauty of the earthly sanctuaries that God told Moses and Solomon to make. Deixa eu compartilhar com vocês algumas características da beleza que Deus havia planejado para o seu templo. Let's just think about the gold. Vamos falar um pouco sobre o ouro que foi for the juntado. sanctuary in the wilderness. Vamos falar do santuário que foi colocado no Antigo Now Testamento. remember, the tabernacle was a portable tent. They carried it around with them in the wilderness. Veja, o tabernáculo era uma tenda, era um santuário que a gente levava e mudava de lugar. And yet the amount of gold in that sanctuary was 1 ton of gold. E mesmo assim, naquele santuário que mudava-se frequentemente, a quantidade de ouro que foi juntada para aquela era 1 tonelada de ouro. And the silver was 4 tons of silver that they carried throughout the wilderness.
E veja agora a quantidade de prata, 4 toneladas de prata, que era carregada e levada nas mudanças. I'm a backpacker. I like to go camping and carry my food in my backpack, but I Eu wouldn't want to gosto de carry a sair ton of pelo gold. mato e fazer acampamento e levar minhas coisas aqui numa mochila nas costas. So God was making it beautiful, even if it was a tent. Então, mas mesmo assim Deus estava fazendo bonito, mesmo sendo uma tenda, Deus estava tornando ela bela. How about the gold in Solomon's temple? E o ouro que foi juntado para o templo de Salomão? Are you ready for this? Você está pronto para essa informação? 100,000 talents of gold. Veja, 100.000 talentos de ouro. That's 3,500 tons Veja, of são gold. 3.500 toneladas de ouro. Most nations don't even have that much money in their treasury. A maior parte dos países hoje não tem essa quantidade de ouro nos seus tesouros. And the silver was 1 million talents of silver. E a prata era 1 milhão de talentos de prata para aquele templo. 35,000 tons of silver. 35.000 toneladas de prata reunidas para aquele templo. Do you think God is a lover of the beautiful? Você acha que Deus ama a beleza? God ordained that that should be done. Deus ordenou que aquilo fosse feito. Now, if the sanctuaries on earth are beautiful, how about the original after which they were modeled? Agora, se o santuário aqui na terra foi planejado desta forma, imagina como era o santuário do céu, que foi o modelo. Ellen White writes that the Solomon's temple was the most beautiful building that's ever been built in the history of the world. Ellen White diz que o templo de Salomão foi a construção mais bela que já foi construída aqui na terra. But she says it was just a faint glimpse of the vastness and glory of the heavenly temple. Mas veja, ela diz que esse templo era somente uma pálida lembrança do que seria o templo estabelecido no céu. God is a lover of the beautiful. Deus, ele ama aquilo que é belo. I was in Russia teaching a class in the doctrine of the sanctuary. Eu estava na Rússia dando uma aula sobre o assunto do santuário. And one of my students was a professional interior decorator. E uma das alunas ali naquela aula era uma designer de interiores profissional. And she told me, I want to write a paper on a professional interior decorator looks at the heavenly sanctuary. E ela me disse então, olha, eu gostaria de escrever aqui um trabalho, uma pesquisa sobre o ponto de vista do design de interior sobre o santuário do céu. And I said to myself, this will be very interesting. E eu pensei comigo, olha, vai ser um trabalho interessante. What can an interior decorator teach me about the heavenly sanctuary? O que pode uma design de interiores falar para mim sobre o santuário do céu? I was surprised. E eu fui surpreendido. Because as the paper was read to me, translated out of Russian, I began to cry. Porque aquele trabalho tinha sido escrito para mim e conforme a pessoa ia traduzindo do russo, eu comecei a chorar. Because she wrote this. Porque ela escreveu isso no seu She texto. said, as a professional interior decorator, I can go into someone's home and within a few minutes, I can tell you the character of the person who lives there. E ela dizia, olha, como uma profissional design de interiores, eu posso entrar na casa de uma pessoa em alguns minutos, eu consigo entender qual é a personalidade e o caráter da pessoa. Just by the way they've decorated. Só pelo jeito que ela decora a sua casa. Well, the heavenly sanctuary is God's home. It's His house. Veja, o santuário celeste é a casa de Deus. And as we go by faith into the heavenly sanctuary and look around at all its vastness and beauty and glory. E ao entrarmos pela fé no santuário de Deus e entendermos como é toda a sua santidade e a sua glória lá no céu, As my student wrote at the end of her paper, she just said, I just fell down and rejoiced at how beautiful God is. e eu simplesmente, o papel ia dizendo aquele trabalho, a minha aluna disse, olha, conforme eu ia entendendo e descrevendo a beleza do céu, eu simplesmente caí no chão de tanta alegria em entender quem é a pessoa de Deus. And when God gave us the sanctuary message in the Old Testament, He gave us all of these beautiful symbols to point forward to the plan of salvation, because the plan of salvation is so beautiful. E conforme Deus ia dando no Antigo Testamento todas as instruções em relação ao santuário, todos os utensílios e aquilo que acontecia, tudo aquilo apontava para Deus, porque o plano da salvação é maravilhoso. What was the second thing David wanted to do? Qual era a segunda coisa que Davi queria fazer? We read in verse 4, the last line.
Nós vemos aqui na última parte do versículo 4. And to inquire in your temple. O que diz na última parte do versículo? Buscar o quê? Now, Aprender. I like the Portuguese language very much, and so I have 5 of your versions on my Bible Works. Eu gosto das versões em português, por isso eu tenho 5 versões diferentes ali no meu Bible Works, no programa. And I was noticing that it has especially these different translations for E eu this. percebi que nas traduções existiam especialmente 3 palavras que apareciam diferentes ali. Inquirir, aparece 2 vezes, aprender e meditar. The Hebrew word here is a very strong word. A palavra em hebraico que aparece aqui é uma palavra muito forte. It means to inquire, to seek. Quer dizer buscar, quer dizer But aprender. it's not the normal word for seeking or Mas não é a inquiring. palavra normal usada para buscar. It means to dig deeply to find the evidence of something, whether it's true or not. Significa, a palavra quer dizer você cavar fundo naquela ideia para de fato descobrir se ela é It means verdade ou to não. search like you're searching for silver or gold deep in the earth. Quer dizer que você busca com uma força tal como se estivesse buscando pelo ouro e pela prata. It means to weigh the evidence to determine what is the truth of something. Isso quer dizer que você vai pesar as evidências para ver se é verdade ou não. David wanted to go to the sanctuary to dig deeply into the deep things of God. Davi queria ir ao santuário de Deus para cavar mais fundo na santidade e na beleza de Deus. Have you gone there to the word to dig regarding the sanctuary? Tem você ido à palavra de Deus para cavar fundo nas verdades que ele apresenta? When I first started my teaching ministry at Andrews University, Quando eu comecei a ensinar na Universidade da Andrews, the storm had broken over the Adventist church about the sanctuary. existia ali um grande alvoroço sobre o assunto do santuário. And some of our leading teachers were telling us the sanctuary doctrine wasn't true. E alguns dos nossos professores principais estavam dizendo, olha, o ensinamento do santuário não é verdade. Now I had just finished my studies and I was spending a few months over in Israel doing postdoctoral work in Israel. Eu tinha acabado os meus estudos e estava fazendo um estudo pós-doutoral lá, um pouco na região de Israel. This was before the days of cell phones and before the days of cheap rates to call overseas. E isso era no tempo que smartphones não existiam ainda, então as ligações eram muito caras também. And so I had no idea what was happening in my church. Então eu estava lá, mas eu não tinha ideia do que estava acontecendo na minha igreja. I came back from Israel and the next day there was a knock at my door. Quando eu voltei então para minha casa, no dia seguinte existia alguém batendo na minha porta. My best theological friend, the one I had spent studying the Bible with for months and months throughout my life. O meu melhor amigo ali no teológico, aquele que tínhamos gastado muito tempo estudando a palavra de Deus. I should say in parentheses, there's my best theological friend now. Eu deveria dizer ali entre parênteses agora que ali está a minha melhor amiga. I'm one of the few Old Testament teachers that gets to sleep with a systematic theologian every night. E eu precisava de algumas verdades teológicas ali para que a gente pudesse dormir junto todas as noites. So anyway, but this person was my buddy that we had studied with for years and years and years. Mas aquele era o meu amigo com quem eu tinha estudado por muitos e muitos anos. And he brought a big stack of books. E ele trouxe uma grande pilha de livros ali. He put them there on the table. E colocou ali em cima da mesa. He looked me straight in the eye. E olhou direto nos meus And he olhos. said, I dare you to read these and stay an Adventist. E ele me disse, olha, eu desafio você a ler esses livros e permanecer adventista. During the months that you have been gone, I have read these books. I am convinced the Adventist message on the sanctuary is not biblical. Olha, durante os meses que você viajou, eu li esses livros e eu fui convencido de que o ensino sobre o santuário não é verdade. So I am quitting the seminary. Portanto, eu estou deixando o I am seminário. resigning as a pastor. Estou deixando até a minha I am credencial como pastor. resigning as a Seventh-day E eu Adventist. estou deixando até mesmo a própria igreja And adventista. I want you to join me. E eu quero que você venha comigo. What a shocking welcome back to the United States of America. Mas foi umas boas-vindas bem chocantes para mim. And so I started reading these books. Então eu comecei a ler aqueles livros. I was just starting to teach at the seminary. I knew my students would be asking me questions about these books. I needed to know what they said. E eu estava começando a dar aulas de volta no seminário. Eu sabia que meus alunos iriam me perguntar sobre esses livros. And the more I read, the more questions I had that I didn't have answers for. E quanto mais eu lia aqueles livros, mais as perguntas apareciam na minha cabeça e eu não tinha resposta para elas.
And so I would prepare my classes during the day, and then at night I would sit in bed and take out these books for a little bit of light bedtime reading, you know. Portanto, eu gastava meus dias com minhas aulas, mas à noite eu abria os meus livros na cabeceira da cama. And one night my wife said, "Would you put that stuff away? You're getting so miserable to live with. We can't stand you around the house anymore." E aí então minha esposa chega ao ponto de me dizer, olha, tem como você deixar um pouco esses livros aqui? Você tem se tornado um morador aqui um pouco incômodo dentro de casa. I was so struggling with my faith. Eu estava até mesmo questionando e lutando com a minha própria fé. And I realized that if these questions were right, if these objections were correct, I couldn't stay an Adventist. E eu estava me questionando até mesmo se essas perguntas fossem certas, se essas questões aqui estivessem razão. Eu não poderia permanecer um adventista. I'm not going to be an Adventist just because my pastor told me so. Eu não posso simplesmente ser adventista porque o meu pastor me disse que está certo. I'm not going to be an Adventist because my professor told me so. Eu não posso permanecer adventista só porque meu professor me ensinou que esse é o certo. Or my parents told me so. Ou porque os meus pais disseram que é assim. Or the pioneers told me so. Ou porque os pioneiros acabavam or even the prophet Ellen White. Ou mesmo a profetisa Ellen White. Because Ellen White said, "Believe it because the word of God says it." Porque Ellen White mesma diz, olha, acredite porque a palavra de Deus é quem diz. And so for weeks and months, my colleagues and I were struggling and falling on our faces before God and praying and fasting that God would lead us to understand the truth about this subject. Portanto, por semanas e meses, eu e os meus colegas do seminário, a gente estudava e se debruçava e se humilhava perante Deus para que Ele nos desse as respostas. I was ready to leave. Eu estava pronto para deixar. But I wasn't going to leave as fast as my friend because I had seen how much God had done for this church. Mas eu não iria sair tão rápido quanto meu amigo fez, porque eu tinha visto o quanto Deus tinha feito por essa igreja. That was many years ago. Isso foi muitos anos atrás. I can tell you now the results of that search. E eu posso te dizer hoje que os resultados daquela busca. I did not try to hide anything under the rug to make it go away. E eu não tentei esconder nenhum fato, nenhuma informação embaixo do tapete. I wasn't the only one searching. Eu não era o único que estava buscando as respostas. Our church appointed a special committee called the Daniel and Revelation Committee. A igreja havia apontado ali um comitê especial de Daniel e Apocalipse. We faced these objections. We looked at these so-called contradictions and problems about the sanctuary. E lá naquele comitê nós enfrentamos esses questionamentos. I'm here to tell you that I was looking for just enough evidence to hang my doubts on, and I would stay an Adventist. E eu te digo a verdade, eu só estava buscando o suficiente de evidências para permanecer adventista. But instead, I found an overwhelming avalanche of evidence supporting the sanctuary message. Mas naquela busca, eu vou te dizer que eu acabei encontrando uma avalanche de informações para que eu mantivesse a minha fé firme no Senhor. I have not had to move a single pin or peg or pillar of this sanctuary message. E eu não precisei mexer em nenhum pilar, nenhuma base, nada, nenhum ponto fundamental da nossa crença. And I urge that you don't stand on someone else's word for it, that you too go to the scriptures like David did. E eu gostaria que você fizesse a mesma coisa, que você não colocasse a sua fé baseada em alguma coisa que alguma pessoa disse, mas que você cavasse fundo na palavra de Deus. Satan hates this doctrine of the sanctuary. Assim como Davi disse, olha, busque, cave fundo, busque, procure pela verdade. And he will try every way to destroy your faith in this message. Porque o inimigo vai tentar de qualquer forma destruir a sua fé nessa mensagem. But I'm here to testify this message is true. Mas estou aqui hoje para testemunhar dizendo essa mensagem é verdade. And I found that it was more than just true. E eu descobri que ela é mais do que somente verdade. I was looking for evidence for its truth and I fell in love with the sanctuary doctrine. Eu estava buscando somente as evidências da verdade para dizer que era verdade, e eu acabei me apaixonando com esse ensinamento do I santuário. found that it was not only an intellectually true, but it changed my heart as I fell in love with Jesus of the Mas eu descobri sanctuary. que aquilo não era somente uma verdade intelectual, mas especialmente ela fazia me apaixonar pela pessoa de Jesus Cristo. And that leads us to our last point. E isso nos leva ao nosso último ponto. The 27th Psalm is a beautiful literary structure. Veja, o Salmo capítulo 27 é uma estrutura de beleza poética.
Now we have a technical term for it. It's called a chiastic structure. E nós temos um termo técnico que fala sobre isso. Isso se chama quiasmo. But I call it a mountain climbing structure. Mas eu chamo isso de uma estrutura de subir a montanha, né? Um crescimento. I like to climb mountains. E eu gosto de subir montanhas. And if you're climbing a mountain, you start here at this side of the mountain, and you go up to the next level, and then the next, and the next, and finally the top. E se você sobe uma montanha, você começa aqui no nível de baixo, e você vai para o próximo nível, o seguinte, até finalmente chegar no ponto mais alto. And each level has a different life zone with different trees and different kinds of life. E veja, nos diferentes níveis de uma montanha você encontra diferentes tipos de vegetação e até mesmo de vida. And then you go down the other side and you meet those in reverse order. E conforme você vai descendo para o outro lado da montanha, você vai encontrando a mesma sequência, mas agora em reverso. So what you meet first, you again meet last. Portanto, aquilo que você leu no início, você vai ler novamente no final. And what you see second from last. E aquilo que você viu no segundo nível, você vai encontrar no penúltimo nível. And many of the Psalms are written in this mountain climbing arrangement. E muitos dos salmos são construídos nesta forma de subir a montanha. Psalm 27 is. O Salmo capítulo 27 é um when you look at desses. verse 4, E quando você vê no versículo which 4, we've just looked at, onde a gente acabou de and ler, you go down the other side of the mountain, e quando você desce do outro lado da montanha, you come to verse 13. você chega ao versículo 13. So verse 4 and verse 13 are matching parts of this psalm. Portanto, o versículo 4 e o versículo 13 são linkados, são a mesma referência nesse salmo. And here David says, I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. E isso é o que Davi diz no versículo 13. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na sua terra. The key word is goodness. A palavra-chave aqui é bondade. In verse 4, we saw the word beauty. No versículo 4 nós vemos a palavra beleza. David gazed at the beauty of the Lord in the sanctuary. Davi fala ali da beleza do Senhor no seu santuário. And he also inquired what was the truth about the sanctuary. Então busca querendo saber qual é a verdade sobre o santuário. Beauty, truth. Beleza, verdade. And finally, the goodness of E finalmente no verso God in the 13 a sanctuary. bondade. The good news about God in the sanctuary. As boas novas sobre Deus no santuário. Now, I like to suggest that the beauty is especially found in the typology of Leviticus and Hebrews as you check with the type and antitype of the various parts of the sanctuary. Agora, eu entendo e gosto de perceber como a beleza é encontrada tanto em Levíticos e em Hebreus, conforme o tipo atinge o antítipo, ali está a beleza. And the truth is especially, the present truth is found in the prophecies of Daniel and Revelation. E a verdade que buscamos, na verdade, ela é encontrada especialmente nas profecias, aquilo que Deus determina e acaba acontecendo. But there's also the goodness. Mas existe também a bondade. The goodness of God. Existe também a bondade de Deus. And the goodness of God appears throughout the Bible. E a bondade de Deus aparece através da sua revelação. But especially, I like us to point to this afternoon. It is, unfortunately, yes, at one text from the book of Hebrews, as we think of the goodness of God. E ao pensarmos aqui sobre a bondade de Deus, eu gostaria de apontar especialmente um versículo do livro de Hebreus, aqui no Novo Testamento. Hebrews chapter 10. Hebreus, o capítulo 10. And Hebrews 10, verses 19 and following, let's read what we find. Hebreus, o capítulo 10, os versículos 19 em diante, vamos ver o que encontramos aqui. Okay. Hebrews 10:19. Therefore, brothers, having boldness to enter the sanctuary by the blood of Jesus, by a new and living way which he consecrated for us, through the veil that is his flesh, and himself a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart and full assurance of faith,
having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Verses 19 to 22. Veja, versículos 19 ao versículo 22. Eu estou lembrando a nova versão internacional. Portanto, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. There are actually 4 verses, and we're only going to read this one in the book of Hebrews. 4 times the author of Hebrews says, "Come boldly to the heavenly sanctuary." Existem 4 referências no livro de Hebreus falando sobre isso. A gente só leu uma situação aonde o autor diz, olha, venha com confiança, venha com intrepidez ao santuário de Deus. And my question for us today is, did you go there today? E a minha pergunta para você hoje, será que você já foi ao santuário de Deus hoje? I'm not talking about going into your closet to pray. I'm talking about, by faith, actually taking Jesus' invitation to come to his home, to his house. Agora, não estou falando aqui sobre o momento que você acorda de manhã, se ajoelha e ora a Deus. Estou falando de, pela fé, você ir à presença de Deus e entrar na presença do Santo dos Santos. It's true that one day we will be taken to heaven and we will actually live with him in those mansions that he's prepared in the Father's house. É lógico, é verdade que um dia Jesus vai voltar e vai nos tomar e levar daqui para vivermos com Ele nas mansões que Ele tem preparado para nós. But what gets me excited about this verse is that he says, by faith I can already come to his house and live there by faith. O que me anima neste texto aqui é que ele diz, olha, pela fé eu já posso entrar na casa de Deus e estar lá pela fé no Santo dos Santos. I had a student by the name of Jim. Eu tive um aluno que se chamava Jim. He was a seminary student who was very mischievous, very full of tricks. E eu tinha um aluno, e esse aluno, o Jim, ele era, sabe, cheio de ideias, cheio de novos truques. He was very tall. He was about this tall. Ele era bastante alto, ele mais ou menos essa altura. He loved to play tennis. E ele amava jogar tênis. He loved to get me on the tennis court. E ele gostava de me desafiar na quadra And de he would tênis. serve the tennis ball, and he was so tall that it would bounce in front of me and then go right over my racket. I could never even reach the ball. E ele sacava a bola de tal forma a acertar lá em cima, ele pingava na minha frente e ia tão alto que eu não conseguia alcançá-la. And he was always telling crazy jokes in class. E ele estava sempre fazendo piadas dentro da sala de aula. I was trying to make a very solemn, important point, and he would make a joke. Eu estava tentando de vez em quando construir uma verdade sólida ali num ponto sério e ele fazia uma piada. This was Jim. E esse era o Jim. Just so you get to know what he was like, when he left the seminary as a pastor the first year, he dropped a water balloon on top of the conference president's head. Só para você ter uma ideia de como ele era assim que ele saiu. From the top of a balcony. Assim que ele saiu do seminário e se tornou um pastor no primeiro ano de trabalho, ele pegou uma bexiga cheia de água e do segundo da galeria da igreja ele jogou essa bexiga em cima do presidente da associação. He was a crazy guy. Ele era meio doido assim. So Joanne and I like to try to invite our students over to our house. Olha, eu tenho um costume com a minha esposa de convidar os alunos para virem para casa, And para nossa so casa. we invited the class that had Jim, and he came to our house. Então nós convidamos aquela turma e também tinha o Jim estava lá e ele também veio à nossa And we had casa. a good time. We had good food and fellowship, and everyone left except for Jim. E nós tivemos ali um bom momento, todo mundo comeu, se divertiu e todo mundo foi embora, com exceção do Jim. Here was this tall, strong guy right behind me. E tinha esse homem bem alto e forte logo atrás de mim. And he called out, "Doc, E ele me chamou então, doutor, can I give you a hug?" posso te dar um abraço? And I could just imagine him crushing every bone in my upper body. E eu podia imaginar já ele quebrando todos os ossos do meu corpo ali. So I turned around to make a joke with him. Então eu me virei também para fazer uma piada com ele. And he said, with tears in his eyes, E ele me disse então, já com lágrimas rolando no seu rosto. "Doc, I want to give you a hug." E ele dizia, olha, doutor, eu gostaria de dar um abraço. He said, "I've been to Adventist schools all my life, E ele dizia, olha, eu estive nos colégios adventistas durante toda a minha vida. college, and now I'm just ready to leave the seminary. A faculdade, agora estou pronto para sair do seminário.
And no teacher has ever invited me home before. E eu te digo uma coisa, nenhum professor jamais me convidou para ir para a casa dele. Thank you for Muito inviting me obrigado home. por me convidar para a sua casa. And then we both cried. E naquele momento nós dois choramos. And I got to thinking how God can't wait until he comes the second time and takes us home literally. E eu fico imaginando como Deus não consegue esperar, ele não pode aguardar o dia que ele vai voltar e levar a gente para casa. He says, I'm too lonely for you. I want you to come home today. Porque ele diz, olha, eu tenho saudade de você, eu queria que você viesse para casa hoje. By faith, I want you to come and join me in my home. Olha, pela fé você pode vir hoje na minha casa e se juntar a mim. Will you join him today? Você vai na casa dele hoje? If you want to choose to have not just sanctuary doctrine, but sanctuary life, then I urge you to consider going home with Jesus every day of your life. Então eu gostaria de desafiar você hoje, se você tem essa vontade, não só de ter o conhecimento intelectual sobre o santuário de Deus, mas de ir para o céu, ir para o santuário todos os dias, que você hoje consiga ir para a casa do seu Pai Celestial. That's our awesome God. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Amen. Amém.